É isso aí, gente. PH de volta ao quartel-general de Otacílio da Assunção, o lendário Ota. Ele que tem uma carreira como editor de quadrinhos no Brasil maravilhosa. Esteve à frente da revista Med durante muito tempo. Passou por diversas outras editoras. Ele que está fazendo um trabalho autoral muito bacana nesse momento, fazendo suas próprias tiras. A gente vai falar sobre isso com ele no final, porque hoje o Tu Já Viu apresenta Otacílio da Assunção falando da lendária editora Ebal, na qual ele trabalhou. Conta pra gente, Ota, como é que foi isso aí? Cara, olha só, foi o meu primeiro emprego, tá? Na verdade, o meu primeiro emprego foi na Otal, que era uma cópia da Ebal, que eu fazia um gibizinho quando era criança e botava Otal, editora Otal. Mas eu fazia quadrinhos e meu pai me estimulava muito, e meu pai era muito entrão, né? Então ele conheceu ele já conhecia o Adolfo Isaac na época do suplemento juvenil, ele tinha participado de umas coisas lá, e ele encontrou o Paulo Adolfo, falou, eu tenho um filho e não sei o que, eu preciso botar ele para trabalhar, senão ele vai ficar vagabundo. Veja bem, eu tinha só 14 anos, né, estudava e tudo, mas ele, não, leva o moleque lá e tal, não sei o que. E eles falaram assim, olha, vai fazer um estágio aqui, mas eles viram que eu tinha jeito para coisa, vamos contratar você, né. Então fui para lá no final de 69, eu tinha 15 anos, e em alguns meses, vamos registrar essa carteira, está contratada, gente. E eu comecei a fazer, eu faço tudo lá, e eles estavam precisando de uma pessoa com o meu perfil, uma pessoa que entendesse de história em quadrinhos, porque estava meio vago esse cargo, entendeu? E o cara que escolhia as histórias, por exemplo, era o chefe de arte, que não sabia inglês, então ele pegava, a história saiu fora de arte. Eu comecei o conceito de cronologia, para acertar a cronologia da Ebal, foi quando eu entrei pra lá. Não, essa história não pode sair porque esse personagem já morreu e não sei o que. Antigamente eles publicavam aleatoriamente, e eu aprendi tudo que eu sei lá, né? Quer dizer, depois eu aprendi nas outras editoras, fui aprendendo mais, mas assim, os meandros, como produzir, trabalhar com uma redação de revista em quadrinho, eu aprendi lá. E era uma coisa maravilhosa, né? Porque era o sonho de qualquer criança, qualquer leitor de gibi, era trabalhar na Ebal, né? Porque era o reino encantado das histórias em quadrinhos, né? E outra coisa que a Ebal tinha era o seguinte, ela tinha era simpática com os leitores, né? Enquanto as outras editoras publicavam as histórias só e sem muita conversa, a Ebal, ela tinha conversa do diretor, fazia o leitor participar, dava carinho ao leitor, convidava escolas para visitar. Então ele fazia um trabalho muito bom, o Adolfo Eisen, né? E eu posso falar isso particularmente porque eu fui uma das crianças na época que visitou, a minha escola foi visitar a Ebal. E eu me lembro, cara, que eu ganhei essa revista que está aqui atrás da gente, que foi a Chamada Geral. Explica, é uma edição comemorativa, não é isso, Ota? Olha só, isso aí foi quando a Ebal fez 25 anos. Deixa eu pegar essa... Quando a Ebal fez 25 anos, que foi em 1970, eu já estava trabalhando lá, né, maio de 1970. E essa história aqui é assim, uma visita à Ebal. Olha só, todos os personagens publicados pela Ebal, tanto Flash Gordon ou pelo Suplemento Juvenil, que foi anterior à Ebal, todos os personagens publicados pela editora, Dom Pedro II, então eles foram convocados para uma grande festa que ia ter, né? E mistura tudo, Aquaman com Batman, Mandrake, olha só. Primeiro crossover de personagens de editoras diferentes do mundo, eu acho, né? Porque, não sei se teve outro antes, porque teve pouco tempo depois, teve o Super-Homem contra o Homem-Aranha. Mas isso aqui foi uma coisa que ele não pagou direito nem nada, acho que ele pediu autorização e os caras deixaram. Aí todos os personagens chegam na festa do aniversário da editora. E aí adivinha o que aparece? Olha só, é o primeiro crossover também do Ota com outros personagens de quadrinhos, porque primeira vez que eu apareci como personagem de quadrinhos foi aqui, porque o seu Eisen... O Ota é esse rapaz de óculos aí. Eu sou o repórter juvenil Otacílio. Olha, eu morri de vergonha na época, tá todo mundo, que legal, não sei o que, eu não sabia onde botava a cara, porque eu ficava assim, Batman, se você não fosse Batman, quem você gostaria de ser? Aí o Batman, Pelé, porque fez 1000 gols, uma façanha que eu muito admiro. E aí puxando coisa, Veja Majestade, não sei o que, o Dom Pedro II, Bom, aí finalmente aqui eu desapareci da história, eu morri de vergonha.
Mas agora, hoje eu acho legal, cara. E essa edição agora está muito valorizada. Porque a Ebal virou um mito, tá? Eu acho assim que... sim, um detalhe. Quem desenhou essa história? O Colonese, o falecido Colonese, que desenhava as edições especiais da Ebal e aquela parte de história do Brasil. A Ebal era assim, ela publicava os super-heróis da DC, que era o Superman, o Batman, e depois lançou Superboy, mais uma enxurrada de... hoje esses personagens todos estão com a Panini, né? Como ela também lançou os super-heróis Marvel no Brasil. Então era, numa época, isso em 68, eu ainda não trabalhava lá, eu comprava na banca. Estavam aqueles desenhos animados, desenhos desanimados, né, do Capitão América, Homem de Ferro, Thor, estavam fazendo o maior sucesso na televisão, né? E estavam bombando. Embora fosse uma porcaria, não se mexia, a garotada adorava. E a Ebal lançou, e ela estava de vento em popa. Na década de 70, ela estava de vento em popa, muito próspera, com muitos títulos, e estava expandindo a sua linha de publicações para livros também, livros infanto-juvenis. O problema é que eles meio que pararam no tempo. Quando ela infelizmente acabou, foi uma tragédia, entendeu? Porque, enfim, todo mundo chora quando vê isso. Eu vi aquele prédio com tanta vida, depois eu já não estava mais trabalhando lá, já tinha trabalhado na VEC, já estava na Record. E cada vez que eu ia lá visitar, que eu continuei amigo deles até o fim. Mas eu parei de ir lá, vou passar na Ebal para visitar, porque cada vez eu via menos gente, as máquinas iam sendo sucateadas, entendeu? Eles ficaram devendo dinheiro de impostos e não sei o quê. E a editora quebrou, entendeu? E em parte, talvez eu tenha sido um pouco responsável por isso, porque quando eu saí de lá, eu fui para a VEC ocupou um espaço quase de liderança no mercado, e a Block também entrou no mercado. Isso enfraqueceu a Ebal, né, que ela foi perdendo seus personagens para Abril, para Rio Gráfica, para Block. Primeiro ela perdeu os super-heróis para Block. E ela não conseguiu eles não se modernizaram. Infelizmente eles pararam no tempo. Os livros infantis que eles publicavam eram aqueles livros de Branca de Neve, essas coisas clássicas. Eles não perceberam que as crianças estavam evoluindo, que o tipo de livro infantil... O tipo de livro infantil que estava começando a sair era de outro tipo de livro, como esses livros de hoje, que não são mais essas histórias de Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, essas coisas. Existem ainda, mas em pequena escala, né? Então, os livros agora fazem as crianças pensar. E eles, infelizmente, não perceberam isso. Então eles foram definhando, foi muito triste. Eu lembro na minha visita à Ebal nos anos 70, cara, que até o processo tecnológico era muito diferente, né, do processo tecnológico de hoje em dia. Por exemplo, para você ampliar uma imagem, né, ou reduzi-la, existia um trilho enorme por onde a câmera corria, e essa câmera chegando perto analogicamente da imagem, né, ou se afastando dela, era isso que fazia ampliar ou reduzir a imagem, não era assim? Sim, isso aí era o fotolito, né, uma coisa que hoje não se usa, porque a gravação das chapas, que se imprime... Tem que imprimir através de uma chapa que é acoplada na máquina de impressão. A gravação é digital, né? Agora é tudo digital. Mas naquela época você tinha que tirar um fotolito, tinha que fazer separações de cores, fazer 4 fotolitos, era uma mão de obra enorme que era empregada, assim, tinha um monte de caras retocando, pintando, virando negativo, enfim, era uma coisa complicadíssima, né? Não havia outro jeito de fazer na época. E as artes eram montadas. Então, para você ter uma ideia, o salão... a seção de desenho da Ebal era um salão enorme que trabalhavam umas 30 pessoas nos seus tempos áureos, quando tinha mais revistas, necessidade mais, tinha umas 30 pessoas, tinha até que botar uns conjuntos habitacionais mesmo, botava uma mesa junto da outra para poder sentar mais gente, entendeu? E era assim, um cara aplicava, um cara colava as letrinhas no balão, era outra tecnologia. Hoje a gente usa fonte de computador. Para você ter uma ideia, eu atualmente ainda trabalho com isso, né? A parte comercial do trabalho que eu faço
produzir essas revistas para livros de Asterix para Record, revistas da Pixel. E isso eu faço praticamente sozinho, que eu mesmo escaneio e eu letrero no computador, eu crio as fontes. Eu virei uma redação de um homem só, mas antigamente precisava de uma redação de 12 pessoas para fazer. Um cara para retocar, um cara para fazer o balão. Ele tinha montado uma linha de montagem, porque as histórias tinham que ser adaptadas o formato das revistas originais era diferente, então ele tinha que botar num gabarito, enfim. E isso que eu não gostava muito, que eles mexiam, eles alteravam o balão, sabe? Eu achava um absurdo, né? Porque alterava o balão original, era diferente, eles tinham um balão característico, todo afrescalhado, mas era o estilo, para padronizar a revista. E outra coisa que eu não gostava também, é que eles usavam letra de composição, tipologia, tá? Para letrar o balão. Isso é um erro, porque o quadrinho tem que ser letrado com letra feita à mão, entendeu? Tem aquela coisa manuscrita, né? Mas assim, isso era linotipo. Eu não sei se vocês que estão assistindo, alguém sabe o que era o linotipo. O linotipo era uma máquina do tamanho de um bonde, onde um cara ficava digitando lá os textos, né, que tinham que ser compostos, e aquilo ali caía lá atrás, numas não eram uns bloquinhos de metal, não era isso? Eram uns bloquinhos de metal que tinham os tipos, aí caía, derrubava chumbo fervendo naquela coisa para gravar aquilo ali, para poder tirar um print com o texto que ia ser montado. Todas as revistas eram feitas assim, de quadrinhos ou não, né? Era linotipo, e aquilo ali era uma insalubridade danada. Basta dizer que era obrigatório, assim, de 3 em 3 horas, passava uma moça com um copo de leite para os caras tomarem. Vem cá, me lembra de uma coisa. A Editora Brasil América ficava em São Cristóvão, na Barreira do Vasco, Rua General Almério de Moura, 302 e 320. Ela ficava em frente ao campo do Vasco. E ao lado... acho que ainda tinha a Barreira do Bar, acho que era uma favela que inclusive muitos empregados da EBAL vinham de lá, então eles absorviam a mão de obra da Barreira do Vasco. Agora também me lembro de uma outra coisa. Quando eu era moleque, tinha um tio, irmão do meu pai, ele pegava a molecada toda do prédio, né? Eu morava em Copacabana e nós queríamos ir visitar a Editora Brasil América porque havia uma casa, eu não sei se chamava Casa Rosa, enfim, era uma espécie de ponta de estoque que tinha logo na entrada da editora, onde nós conseguíamos comprar raridades a preços maravilhosos. Como é que era o nome disso, cara? Me veio essa lembrança agora. Olha, eu não me lembro exatamente o nome que tinha, mas tinha uma lojinha que ficava no segundo andar, né? Logo na frente você podia entrar, quer ir na lojinha, e tinha para vender os números atrasados, o que eles tinham em estoque é o preço da edição de banca, entendeu? Então era fácil completar uma coleção. Eu inclusive completei muitas, né? Eu que tenho um site dedicado a quadrinhos europeus, quadrinhos franco-belgas, eu vou admitir, evidentemente o meu começo foi com super-heróis, e eu completei muitas coleções nessa casa.